O Discípulo da Netflix é um desses filmes que a minha tia chama de temática complexa. O Discípulo é um filme que fala assim um pouco do lado B dos filmes de Bollywood. Bollywood é o grande centro de cinema da Índia. E apesar de um filme assim que a gente até pode chamar de um musical, ele assim está muito, mas muito além dos filmes tradicionais de dança indiana. E se a gente fosse analisar assim mais a fundo, se a gente fosse comparar então esse cinema indiano, eu acho que essa é uma grande oportunidade de se conhecer a música clássica indiana e principalmente a cultura por trás dessa música clássica milenar indiana. No filme, em específico, o estilo praticado pelos atores do filme é o Khyal. Khyal é um estilo super, mas assim, super clássico da música indiana. E a gente está falando de mais ou menos uns 600 anos. Esse estilo foi originalmente trazido pelos persas, mas depois de 600 anos ele acabou se desenvolvendo como um estilo próprio indiano. E para comentar sobre esse filme, eu preciso fazer uma introdução a esse estilo musical para que a gente possa assim, compreender melhor o contexto do filme. Porque esse filme é um daqueles que, no final, cada um vai escolher o seu final, vai tirar a sua conclusão. Esse não é aquele tipo de filme que você sabe quem que é o mocinho, quem que é o bandido, o que que é certo, o que que é errado. Esse é aquele tipo de filme que você escolhe o seu final. Eu tive a oportunidade de conhecer um músico clássico indiano que a gente acabou se tornando grandes amigos, que é o Lakan Lal Sahu. Ele me contou um pouco sobre essa lenda da origem clássica indiana. Ele disse que uma vez um mestre do yoga, ele estava meditando assim, em profunda meditação, e ele começou a escutar um som, uma vibração, e essa vibração ele chamou de Om, o som dos sons, o som de onde todos os outros sons surgem. Aí esse yogi, ele percebeu que quando ele escutava essa grande vibração, ele percebia que emanava diferentes frequências desse grande som, que ele chamou de raga. As ragas seriam como se fossem escalas para nós. Quando a gente escuta música clássica indiana, existe um certo encantamento, mas ao mesmo tempo existe uma certa estranheza, porque é um estilo com tons, subtons, notas muito diferentes das notas que a gente está acostumado. Então às vezes até parece que está meio assim desafinado. E quando eles cantam parece que eles estão brincando assim de fazer alguns sons. Uma forma para entender esse desafinado que eu disse, por exemplo, a gente tem 7 notas musicais fixas, com seus sustenidos e bemóis. E elas respeitam uma certa progressão geométrica. As notas da música indiana não correspondem à mesma progressão geométrica. E às vezes, quando a gente fala em ragas, as escalas, até mesmo entre uma raga e outra raga, as notas, a frequência das notas são diferentes. Por exemplo, se a gente pegasse a nota Fá teria 350 Hz. Na música indiana, uma raga pode ter assim o Fá ligeiramente diferente, um pouco mais agudo, tipo, 365 Hz. E vamos dizer que em uma outra raga, o mesmo Fá, ele vai ser ligeiramente mais grave. Assim, só como exemplo, vamos dizer que ele vai ter uns 340 Hz. Então quando a gente fala em cantar música clássica indiana, você vai ter que ser um mestre além das 7 notas musicais. Assim, das notas com seus sustenidos e bemóis, você vai ter que ser um mestre numa infinidade de variações de notas musicais, porque dependendo do que você for cantar, a frequência da nota vai ser diferente. Então o Lacan me explicava que quando ele canta uma raga, ele segue uma melodia básica, porque é a escala, e essa escala evoca um certo humor, uma certa emoção. Então nessa melodia, quando ele começa a cantar, ele começa a sentir diferentes emoções. E aí ele começa a sentir diferentes tons. E quando ele vai cantar, ele começa a improvisar, ele começa a brincar com esses tons e esses subtons. Aí ele diz que quando ele está
um profundo estado, né? Ele entra num estado de meditação e ele sente aquela vibração como se fossem formiguinhas, assim, o corpo dele vibrando a ponto de sentir várias formiguinhas andando assim pelo corpo dele. E aí ele explicava que quando você está bem alinhado com o que você está cantando, quando você está bem naquele estado meditativo, ele disse que é possível ver cores. E o seu mestre sempre perguntava para ele quais cores ele estava vendo enquanto ele cantava. Então, tradicionalmente, esse estilo musical é aprendido no sistema que a gente chama de guru e discípulo, de mestre e aluno. Por isso que vem o nome do filme, Discípulo. Esse estilo você também pode aprender dentro de um monastério, e é uma tradição onde se busca a perfeição no cantar, mas não é só a perfeição da voz, é a perfeição do ser, é atingir um estado onde a voz, o corpo, as emoções, a alma, tudo se encontra em uma perfeita harmonia. Lembra da história que eu contei do yogi, que ele escutou um som quando ele estava em profunda meditação, o som do Om. Na música clássica indiana, o discípulo tenta atingir um estado de pureza perfeito para que ele consiga reproduzir a música perfeita. Ele tem que atingir um estado de pureza perfeita. Por isso no filme ele mostra a dificuldade que o discípulo tem em atingir esse estado de perfeita pureza. Não é apenas atingir a melhor forma de se cantar, mas atingir uma pureza de pensamentos, de emoções, uma pureza física. A música clássica indiana é uma arte para se atingir a iluminação. Essa prática também é conhecida como o yoga do som, o Nada Yoga. Uma prática onde você dedica a sua vida para atingir a iluminação. E buscar a iluminação não é uma competição, algo que você... não, eu vou fazer isso para ganhar alguma coisa. Na iluminação você precisa perder para ganhar. Você tem que perder tudo aquilo que não te serve. Até as coisas que na maioria das vezes a gente acha que serve, mas a gente tem que perder. Você tem que perder a sua identificação com o seu pequeno eu e permitir que o seu grande eu se manifeste. Só que aí está o problema. É saber o que é o seu grande eu e o que é o seu pequeno eu. Então nessa jornada existem alguns cuidados. Esses cuidados servem para você não achar que o seu pequeno eu é o seu grande eu. Eu costumo dizer que no yoga o grande fica pequeno e o pequeno fica grande. Para que você não se perca nessa jornada, você precisa acabar com a sua ignorância através do discernimento, porque assim você ganha sabedoria. A ignorância é a gente não compreender a nossa verdadeira natureza, a nossa natureza divina. E o discernimento é saber diferenciar o real da ilusão, do pequeno eu para o grande eu. Existe uma história que conta que um rei, tinha o seu cantor preferido. Mas esse cantor, ele cantava maravilhosamente bem, mas ele sempre dizia para o rei que ele deveria conhecer o seu mestre, que ninguém cantava melhor do que o seu mestre. Daí depois de tanto falar desse mestre, um dia o rei quis conhecer ele. E aí eles foram lá, chegaram lá no monastério, no ashrama desse mestre, e esse mestre começou a cantar. E o rei ficou maravilhado, ele nunca tinha escutado algo tão maravilhoso. Daí o rei perguntou para o cantor predileto dele, será que um dia você pode cantar tão bem assim? E o cantor respondeu, meu senhor, eu canto para te agradar. Meu mestre canta para agradar a Deus. Então, para o cantor da música clássica indiana, o objetivo de toda a prática dele é cantar para despertar o divino através do canto, através da voz, e utilizar o seu canto para manifestar o divino em sua vida. E para isso ele tem que renunciar a alguns desejos mundanos, o desejo do dinheiro, o desejo da fama, o desejo do poder. Então seus praticantes não estão preocupados com a questão comercial da música, e sim em um estilo de vida que vai levar eles à iluminação.
Então, durante o filme, a gente vê claramente esse conflito do discípulo, onde ele se depara com o mundo moderno, onde os nossos valores estão assim se transformando rapidamente, estão mudando rapidamente. E o discípulo se vê no dilema: atingir a perfeição da música ou atingir o prestígio, o sucesso moderno. Mas para atingir a perfeição da música na Índia é atingir a iluminação. Então, nesse filme, o diretor aborda de forma assim brilhante e provocativa uma questão super atual, né? Uma questão da realidade versus a expectativa, onde a gente está acostumado a ver assim nas nossas mídias sociais somente fotos de sucesso, né? Aquelas fotos maravilhosas, todo mundo lindo, mas a realidade por trás de cada foto quase ninguém sabe. Então ele traz essa coisa quase que romântica e mística da iluminação, trazendo um ponto de vista bem realista e cético, né? Isso serve de um contraponto, porque todos os filmes indianos eles têm esse romantismo bollywoodiano que ele impera sobre todos os filmes que a gente vê da Índia. E o diretor traz uma realidade do dia a dia de uma pessoa normal. E parte do sucesso, da repercussão desse filme é que essa realidade não é só da Índia, essa realidade é de todas as pessoas. Todas as pessoas sonham por um futuro melhor, acordam todo dia para trabalhar, batalham. Só que aí o tempo vai passando, né? O tempo não para e de repente a gente se vê e percebe que os nossos sonhos não se realizaram. E a gente é pego assim, tentando adaptar os nossos sonhos à nossa atual realidade. Uma outra parte que é muito bem mostrada no filme é a relação do aluno e do professor, do discípulo e do seu guru. No filme mostra em um determinado momento que o guru está com algumas limitações por causa da sua idade avançada, né? E ele tem que se deparar com as suas escolhas do passado, né? O guru, o professor, ele também foi um sonhador, mas agora ele também enfrenta a realidade, escolhas que o próprio discípulo está tendo que fazer, porque ele sabe que ele segue o seu guru, ele admira o seu guru, mas as decisões que ele está fazendo hoje vão levar ele ao mesmo local onde o guru está. Então é possível refletir sobre o encontro do presente, do passado, do futuro. Será que o discípulo vai ter o mesmo destino que o seu guru? Na Índia, servir o seu guru é como poder servir a Deus. Existe assim um grande respeito dos discípulos em relação ao seu guru. E servir seu guru faz parte da prática. E no filme isso também é mostrado, o respeito com o seu professor. Um outro aspecto do yoga mostrado no filme é a renúncia e a austeridade. No yoga se fala muito em como que a gente se ilude com o mundo material, como que a gente vive correndo atrás de um monte de coisa que no fim não tem valor. Então a renúncia em um primeiro momento é uma forma de nos proteger, é como se a gente fosse crianças que estão aprendendo a brincar num mundo cheio de perigos, os perigos do apego, da ganância, da luxúria. Então até que a criança cresça, ela deve manter a prática da renúncia. E com a renúncia vem a austeridade. A austeridade no sentido de buscar uma forma simples de se viver com moderação. Aí isso me lembra uma história, eu não me lembro muito bem quem me contou, né? Perguntaram para a filhinha dela o que ela queria ganhar de Natal. E a menininha disse assim, eu quero ganhar aquele cartãozinho que a minha mãe tem, que dá para comprar tudo, né? Então, num mundo onde a gente consegue comprar as coisas mesmo sem dinheiro, um pouco de austeridade é muito importante. Eu acredito que a gente está vivendo um momento muito forte de transformação, onde a gente já entendeu essa questão da expectativa e da realidade, mas a gente ainda está sofrendo muito porque a gente não consegue entender essa tal da realidade. Então nesse filme é um lindo filme que em alguns momentos, apesar de tudo, né, ele se torna tão devagar assim que até bate uma vontade de mudar o filme, né?
Mas isso é muito parecido com a nossa realidade, com a expectativa e a realidade. Porque quando a nossa realidade se torna muito devagar, né? Se torna entediante, se torna chata, né? E a gente está vivendo um momento que assim é um segundo a gente olha a foto e tem que decidir se dá um like ou se passa para a próxima. Namastê! Eu sou Nandan. Entre os filmes indianos que eu assisti aí nos últimos anos, sem dúvida o Discípulo é o que traz a mais linda discussão sobre o romantismo do yoga e a realidade do yoga, entre a expectativa e a realidade. O filme mostra assim de uma forma brilhante a jornada de escolhas que todas as pessoas passam, não só as pessoas do yoga, e faz uma discussão sobre a subjetividade do sucesso e qual o custo subjetivo desse sucesso. Eu me lembro ainda quando eu estava na Índia, todo empolgadão assim com o yoga, acreditando que havia conquistado o mundo, que havia aprendido a essência do yoga. Daí chega um monge e me fala uma coisa assim super simples, né? O yoga não é uma corrida de 100 metros. O yoga é uma maratona. Uma maratona que você vai correr a sua vida inteira. Então, no yoga é difícil definir o que é sucesso, porque como é retratado nesse filme, sucesso no yoga não está relacionado com dinheiro, poder ou fama. Muito pelo contrário. Como é apresentado no filme, o sucesso do yoga é se tornar ninguém. Quanto mais você quer ser alguém, mais você está se identificando com algo que é ilusório, que é passageiro, e você assim fica cada vez mais e mais preso nas malhas da ilusão, tentando ser alguém, tentando fingir ser aquela pessoa da foto. Só que isso é o que diz a teoria, né? Isso é o romantismo do yoga. Mas a realidade é muito diferente. No filme mostra exatamente isso. Nós somos e seremos sempre sonhadores otimistas. E você, tá pronto para a maratona de vida do yoga? Um forte abraço. Namastê.